Meta Assessoria nos ajudando sobre a declaração de imposto de renda. Porque eu acredito, será que teve mudança? Será que não teve, né? Arimilton, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Solange, boa tarde. Tudo bem. Arimilton, nós já estivemos aqui, né, na Meta Assessoria falando sobre declaração de imposto de renda, né? Você nos disse como quem declara, quem não declara, tudo certinho, né? É só você, se você perdeu, é só você entrar aí, Solange Magon Oficial, você vai acompanhar o nosso bate-papo. E ficou aí de ver, né, se o Senado ia aprovar uma mudança, se ia deixar mais para frente, se não ia. E aí você disse assim que acontecer, a gente volta, né, a falar sobre isso. E aí, Arimilton? Perfeito, Solange. A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação do prazo da entrega da declaração do imposto de renda de 2021 para 31 de julho, agora próximo. A data inicial era 30 de abril. Essa mudança foi para o Senado e o Senado, na terça-feira, agora dia 6, aprovou a prorrogação também para o dia 31 de julho, porém com uma ressalva. O senador Plínio Valério alterou o texto com relação ao número de parcelas de imposto a pagar. E isso, então, retornou para a Câmara dos Deputados, que tem que aprovar com essa mudança do senador Plínio Valério. Caso a Câmara não aprove, então nós mantemos ainda 30 de abril como data final para a entrega da declaração de imposto de renda. Isso se deu porque no texto inicial, na Instrução Normativa da Receita Federal, prevê que o contribuinte pode parcelar o seu imposto de renda em até 8 parcelas, mas isso contanto que a data de entrega fosse abril, 30 de abril. Então, isso se termina até dezembro. Porque tem que terminar no final do ano. É o que acontece, existe um orçamento do governo, e se passar essas 2 parcelas para janeiro e fevereiro do ano que vem, estima-se que o governo vai perder aí cerca de 2,6 bilhões que deixa de entrar no cofre público, comprometendo o orçamento de 2021, né? Então, por isso, esse atendimento ao que o governo precisa, né, para manter essa arrecadação dentro do ano e não mexer no orçamento, foi a proposta do Plínio Valério, o senador, que todos os senadores aprovaram, né? Agora retorna para a Câmara. Então, a bola está agora na Câmara dos Deputados. É outra novela que nós vamos ter que acompanhar nesses dias aqui, para ver se realmente vai acontecer essa prorrogação desta forma, com essa mudança. O que isso impacta para o contribuinte? E essa agora que é importante. Digamos que houve a prorrogação, passou com essa mudança. Então, nós recomendamos que quem tem imposto a pagar, entregue até 30 de abril para se valer do direito de parcelar em até 8 parcelas, né? Porque se ele deixar para 31 de julho já na nova regra, ele vai ter que dividir em 6 parcelas e a parcela será maior. Então, esse é o grande impacto que aí nós estamos recomendando. Não deixa para a última hora, traga o seu documento, vamos fazer essa declaração quanto antes. Não, mas vai prorrogar. Deixa prorrogar. Vamos tentar entregar dentro do prazo inicial. Talvez para você seja melhor, né? Porque é assim, né? Se a pessoa entregar no prazo, né, até em abril, ela vai ter as 8 parcelas, né? Não é porque ela entregou, vai ser só 6. Não, ela vai ter a possibilidade de dividir em 8. Correto. Por isso a ideia de entregar até 30 de abril, porque aí você faz em 8 parcelas, o programa aceitaria isso, estaria preparado para isso. Quem deixar, e eu acredito que a Receita já está se preparando, e preparando o sistema para entender dessa forma. Quem entrega até 30 de abril, vai poder parcelar em até 8 parcelas. Entregou depois, 31 de julho, aí já não tem mais direito, aí vai valer a nova regra. E se a pessoa entregar, eu sei que mas vou fazer essa pergunta, né? Dia 5 de maio.
Então, eu acredito que o governo vai colocar dessa forma. Olha, se você entregar em maio, vai ser 6 parcelas. Não vai ter. Porque senão ele falava, vai ser 7 parcelas. Nós não sabemos. Então, estamos aguardando agora que entre hoje e amanhã, semana que vem, a Câmara dos Deputados faça os ajustes, enfim, ou alguma outra proposta, mas que aprove também, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade em conseguir esses documentos para fazer a declaração. Então, esse é um outro ponto. Então, na realidade, quem tem a pagar até hoje está dessa maneira. Sim, até hoje vai pagar vai dividir em 8 parcelas, se tiver imposto a pagar. Agora eu queria perguntar para Arimilton, gente, que eu passei hoje aí nos bancos, eu já vi uma fila enorme aí, né? Sobre a declaração do benefício emergencial. Mudou? Está recebendo? Como que está? A informação que nós temos, a Caixa já começou a pagar esse auxílio. É um valor menor do que foi ofertado ano passado, né? Você poderia explicar para a gente qual é o valor, tudo certinho? Olha, até o momento eu não tenho essa certeza, mas era um valor de R$250. Então você presta atenção aí, ó, a declaração de imposto de renda, eu acho que teria que ser até abril, pelo menos aí você vai ter 8 parcelas, né? Fica tudo mais fácil, né? Mas Ari, eu conversava com você outro dia, que você dizia para mim que tem pessoas que recebeu o auxílio emergencial o ano passado e tem que devolver dinheiro. Eu falei, mas como? O governo pagou, agora vai pegar de volta? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Muitos contribuintes foram pegos aí de surpresa e porque não se atentaram à letra da lei, né? Porque dizia o seguinte: a renda familiar não poderia ser superior a R$ 22.847,76. Esse era o valor limite no ano. Renda familiar. Então, nós temos caso, por exemplo, de um casal em que o marido trabalha, ele tem renda superior a R$ 28.559, e também superior aos 22, que era a renda familiar, porém a esposa foi até a agência o ano passado e recebeu o auxílio emergencial. Tá? Nesse caso, ele foi surpreendido porque logo que entregamos a declaração e ela é dependente dele, o sistema já está preparado e ele cruza informações que aquele CPF do dependente recebeu o auxílio emergencial. Aí já emite um DARF para devolver esse valor recebido. Eu ia até perguntar para você, eu ia falar assim, mas meu Deus, se foi autorizado, né? O governo deve ter conferido tudo. E agora, como que ele vai saber? Então, é através da declaração do imposto de renda. Exatamente. O Ministério de Assistência Social, que foi a lei por esse ministério, autorizou, né? E lá tinham as regras. Se você está desempregado, se você está... Só que tinha lá, está na lei, não é que tinha, está na lei, que a renda é familiar. E o que acontece? O filho foi lá e recebeu, a mãe recebeu, o outro filho foi lá e recebeu também. Agora, todos eram dependentes da mesma família. Então, nós não sabemos como é que o Ministério da Assistência Social vai tratar isso agora. A Receita Federal fez uma trava, ela fez o cruzamento. Então, ela está mandando o sujeito devolver, quem está declarando. Eles estão recebendo via correio, porque... Não, logo que você entrega a declaração, o sistema ele identifica e já faz o lançamento. Não, porque você colocou como dependente. Vou dar um exemplo bobo aí, numa família, né? Que tem a mãe e os filhos, né? Os 2 filhos receberam, faz de conta, o benefício. Um filho faz declaração de imposto de renda, né? Aí vai acusar, não, ele vai ter que devolver, porque ele ganha mais do que isso. E o outro filho? Nós estamos falando de renda familiar, vamos entender o seguinte. Quando eu sou o pai de família, ele está fazendo a declaração, ele colocou os filhos como dependente. Ele sempre colocou os filhos como dependentes, sempre foram dependentes deles. Só que esses filhos receberam o auxílio emergencial. E
ele vai ter que devolver o dinheiro, porque a renda familiar, a renda do pai já é superior aos 22.847, lá que diz a lei. Ari, eu tenho uma dúvida, né? Às vezes, numa família tem, vamos colocar aí, 2 irmãos, certo? Aí um declara imposto de renda, mas só que quando eles foram receber o auxílio, eles colocaram que eles eram irmãos. O outro também, se pegar que o que declarou precisa devolver, o outro também vai ter que devolver? Ou como que é? Ou é só os pais? Não, vamos separar as coisas. Nós estamos falando aqui de dependência. Quando você fala em renda familiar, é que o pai, né, o cabeça de casal, pai e mãe, eles têm a prole lá, os filhos, 4, 5 filhos. Esses filhos são dependentes dele. Bom, vamos já imaginar uma família que os filhos já são adultos e todos trabalham. Cada um tem a sua renda. E o pai também tem a sua renda, só que ele entrega a declaração em separado, a mãe entrega em separado e os filhos também fazem declarações em separado. Só que os filhos não declaram porque não ganharam acima dos 22 mil. Então, logo eles poderiam ter recebido, estavam autorizados a receber aquele valor, tudo bem. Eu estou dizendo quando a pessoa que recebeu é dependente de outra e essa outra declara imposto de renda e declara eles como dependentes. Aí vai ter que devolver. Os filhos vão ter que devolver. O declarante vai ter que devolver. O declarante vai ter que devolver. Gente do céu, verdade, Arimilton. E uma outra coisa, acaba agora no montante, acaba sendo um valor significativo, porque as pessoas receberam ano passado parcelas de R$600. Sim. Então, 5 parcelas de R$600. Vai devolver o valor total? O valor total, é os R$3.000. Vai ter que devolver, né? E aí, vai eu aqui, ó, pôr fogo na coisa. O filho falar assim pro pai, eu não vou devolver coisa nenhuma, pai. O pai vai ter que bancar com isso. Exatamente. Alguém tem que pagar. Vai ter que devolver. Você trabalhando com isso, né, 24 horas, você já se deparou com situações? Sim, nós deparamos aqui com situações assim, colegas também. A gente tem discutido isso em grupos no Brasil. Nós temos um grupo no WhatsApp de contadores do Brasil todo aí. E sempre tem um caso, viu? Tem cada caso que você não acredita. Então, tem o caso seguinte. A mulher, por ser... depende, não. Ela, por ser mulher, dona de casa e ela que tocava a casa, ela tinha um valor maior, de R$1.200. Então, você imagina a pessoa que recebeu 4 parcelas de R$1.200. Vai ter que devolver aí... são 4 parcelas, não, 5 parcelas. Ela vai devolver mais do que R$6.000 também. Por isso que eu falo, né? O Arimilton aqui, quando nós falamos de imposto de renda, ele deixou bem específico tudo, né, Ari? Você dizia assim, faça o correto, né? Pegue nota de tudo, faça tudo certinho, porque senão você pode cair aí, na malha fina que fala ou não é? É a malha fina, né? O que acontece assim, é que por desconhecimento as pessoas acabam errando. Talvez nem seja má fé. Nós sabemos que tem casos que a pessoa sabia que ele não poderia ou até nem precisava desse auxílio. Então, um colega estava dizendo, olha, fulano de tal, lá, o filho de fulano de tal, que anda de Mercedes ou BMW para a rua, ele foi lá e recebeu. E de repente, um coitadinho que realmente precisava do auxílio, esse não recebeu porque o documento, o nome estava errado, não sei, ele teve dificuldade. Agora, o playboy, né, que anda de Mercedes ou BMW, ele foi lá e retirou. Isso é fato, isso é contado por um amigo. Ele falou, fulano e tal recebeu. E aí, não vai acontecer nada com ele? Se ele não tiver na declaração do pai como dependente, e ele for independente, não vai acontecer nada. Ele recebeu. Tá certo? Não. É ilegal? Não foi ilegal, mas é talvez imoral, né? Então tem muita coisa que acontece no Brasil que você fala assim, como é que isso foi acontecer? E com todas as travas que se colocam, todos os empecilhos, fala assim, mas o governo não deu auxílio e agora ele vai pedir de volta. Não é que ele vai pedir de volta, a pessoa acabou pegando indevidamente. Ele teria que ter olhado a lei naquela época. Estou aqui pensando, né? Às vezes você quer ser tão esperto, né?
e acaba complicando. É como o nosso contador disse, né? É imoral, não é verdade, né? Você fazer esse tipo de coisa. E também eu acho que nada melhor do que fazer tudo certinho, pelo menos você deita e dorme. Apesar que tem gente que acha que deita e dorme da mesma maneira, viu, Ari? Quando eu falo em imoral, assim, porque a pessoa, ela realmente não precisava desse valor. Mas ela também fala assim, não é ilegal, eu estou dentro do meu direito de pegar o valor que me cabe. Então, ele vai lá e recebe. Então, não quero ser aqui crucificar ninguém, né? E ser aquele que você é o certinho. Não é isso. Eu acho que isso é uma coisa de bom senso. Então, aí acho que o bom senso tem que prevalecer. Eu vejo que às vezes pessoas que realmente precisavam não conseguiram. E outras que não precisavam, mas foi lá e conseguiu. Está errado? Não é ilegal. Ele recebeu dentro da legalidade. Tá? Mas tem uma pitadinha que não ficou legal aí, né? Então fica a dica aí para você, né? Só para terminar, Arimilton, pode mudar alguma coisa, né? Se mudar, programa Convívio, né? Com Meta Assessoria vai estar informando. Com certeza, Solange. A gente espera que realmente a prorrogação aconteça em razão de algumas dificuldades de pessoas com documentos. Mas, voltando a insistir que quem tem imposto a pagar, procure fazer até 30 de abril para dividir em 8 parcelas, assim ele não vai ter dor de cabeça de pagar uma parcela maior depois. E quem tem que devolver, se está dentro do imposto de renda, né, do pai, vai ter que devolver. Com certeza. Essas coisas assim... Houve até uma pergunta, acho que é importante isso. A pessoa falava, mas e se eu não colocar o meu filho como meu dependente esse ano? Vai mudar isso? Tecnicamente, até esse momento, mudaria, porque aí ele não teria que devolver o dinheiro. Mas agora, será que o Ministério da Assistência Social não vai buscar ainda por outros meios? Talvez o programa da Receita não vai travar e não vai impedir. Não vai obrigar a devolver, mas talvez depois o Ministério da Assistência Social busque outros caminhos. Então nós não sabemos realmente o que isso pode acontecer. Então teve pessoas que fez o seguinte, tirou o dependente. É certo? É o que eu digo aí agora. Legalmente, você pode? É legal. É imoral? Também não sei. Às vezes a pessoa precisou naquele momento e realmente pegou o dinheiro, né? E quem somos nós agora para ser o julgador, realmente? Então eu só falo o seguinte, tenta fazer o mais correto possível, porque nós somos um peixe pequeno, né? Você como um bom profissional, você fala todas as hipóteses, não é verdade? Aí é o seu cliente que escolhe aquilo que ele quer fazer. Exatamente, a decisão sempre é do cliente. Ele tem que sair daqui, certo, de que ele tem um risco, que ele vai ter que devolver esse dinheiro. Possivelmente ele tenha que devolver esse dinheiro, se ele ficou indevidamente, se ele contrariou a lei, né, que lá fala renda familiar. Então, se era dependente até o ano anterior, por que esse ano não é? Então, vai ter que se explicar também. Arimilton, semana que vem eu estarei aqui novamente, que nós vamos falar aí também sobre as empresas que podem estar doando uma porcentagem para as entidades, né? Eu quero saber se mudou alguma coisa, se não mudou, mas nós vamos deixar isso para a semana que vem. Também, né? Até pessoa física também pode. Isso. Então, ó, fica ligadinho aqui, né? No nosso bate-papo com Meta Assessoria, esclarecendo muita coisa, principalmente para mim e para você.